Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, porém os poetas dizem que somos feitos de histórias. E é disso que se trata aqui. Histórias. Jardim Queralux. Histórias de bicicleta. Jardim Queralux, bairro localizado na zona leste de São Paulo, fica na região de Ermelino Matarazzo, próximo do campus e da estação Uspileste da CPTM. É confinado pela mata do Parque Ecológico do Tietê, a linha férrea da CPTM e a metalúrgica ArcelorMittal. As ruas do bairro são planas e têm extensão de quase 6 km de vias, sendo 4 km asfaltadas. Não há um grande fluxo de tráfego de veículos por não haver vias de conexão com outros bairros. Esse arranjo peculiar do território facilita o deslocamento de quem vive ou frequenta o bairro. Muitos desses deslocamentos são feitos de bicicleta, seja para o lazer, para o transporte de produtos, para levar as crianças para a escola ou qualquer outro uso que se queira. É nesse contexto do uso da bicicleta para os mais diferentes fins é que surgem histórias interessantes, algumas delas contadas aqui. Vamos a elas. Cargueira do seu Zé do Norte, seu Zé do Peixe. Porque o pessoal chama o senhor mais de Zé do Peixe, né? Aqui no Queralux. É, por causa que eu trabalhei 30 anos no peixe. Ah, tá. Eu trabalhei 30 anos no Ceasa. Eu ganhei um pouco de ouro, mas também eu tirei o couro, viu? É, né? É isso Foi aí. 30 anos. E de bicicleta eu tenho 57 anos de bicicleta. 57 anos. 57 anos de bicicleta, você é bom, hein? É. Eu comecei a trabalhar com bicicleta com 20 anos. Aham. Eu tô com 77 anos. Puxa vida. E... Eu nasci no Ceará Ah, em 13 de maio de 1945. 45. Eu sou de 45, de 13 de maio de 1945. Sou do Ceará, de Acopiara. A Copiara. Acopiara Sim, é minha terra natal. sim. E o senhor tem voltado para sua terra natal de vez em quando ou Eu não? voltei em 80 e não fui mais. Uhum. Meu pai morreu, Uhum. minha mãe, aí pra mim fechou as porteiras. Sim. Eu tenho 3 irmãos lá, mas de vez em quando eles vêm aqui me ver os outros que estão aqui. Sim. Nós éramos 11 irmãos, 11. mas eu tinha a minha irmã que era gêmea comigo, nós somos mais velhos. Uhum. Ela morreu com 55 anos. Sim. Ela tinha aquela doença de síndrome de Down. Sim, síndrome É. de Down. Era. Chamava-se Maria José, o nome dela. Sim. Meu nome é José Maria da Silva. Ah, ela era Maria José, você era José Maria. É isso. Eu sou José Maria da Silva e ela era Maria José da Silva. Legal. E hoje o que o senhor vai levar aí? Hoje eu vou levando pouca coisa. Vou levando galinha, galo, sarapatel e pedaços cortados Uhum. e figo de boi feito bife. Hoje não vou levar um pocotó nem o bucho, porque eu quero levar pouca coisa, então eu vou Uhum. dar só um rolê por aí. Agora, amanhã eu vou para o Jardim Dâmpia e depois de amanhã, que é sabadão, eu vou para o Cangaíba de novo. Aí vou lá para cima. Aí você tem sua freguesia já certa. É, só naquela região ali do Cangaíba, só no peixe e no cabrito, eu trabalhei 30 anos. Direto. O cabrito eu comecei com cabrito e carneiro e porco, e eu comecei em 74. Sei. Aí dentro de 74, eu trabalhei 9 anos na rua com rede, Uhum. tapete, e depois, quando foi em 82, eu entrei no peixe. Entrei no peixe do Ceasa em 82, saí em 2012. Sim. Larguei em 2012. Em 2010 eu aposentei. Ah. Peguei a pensãozinha, né? Sim, sim. Graças a Deus, Uhum. que eu tenho ela. Tem o fixo ali. Tem aquele lá. Então, aí eu falei, agora eu vou sair do peixe. Ainda fiquei 2 anos no peixe. Aí saí. Em 2012 eu saí do peixe. José Maria da Silva, Zé do Peixe,
trabalha com a venda de carnes variadas no esquema de porta em porta para comerciantes e moradores locais, a partir do Jardim Queralux, onde mora, passando por Cangaíba e bairros próximos. Aí, seu Zé. Ele usa a bicicleta para percorrer esses territórios e o faz por 50 anos, vivendo as transformações constantes da paisagem urbana e sua relação com moradores, comerciantes e transeuntes. Qual é o seu nome? Meu nome é Francisco Corrêa Lima. E o senhor anda há muito tempo de bicicleta? Já faz tempo que eu tenho ela. É, né? É. E o senhor anda de bicicleta, assim, para que objetivo? Só para voltear aqui dentro porque eu tenho um problema de coração. Aí, às vezes, quando eu dou um rolê de bicicleta, para não ficar muito parado, porque eu não consigo andar muito a pé. Certo, A minha bicicleta só serve para isso. entendi. E o senhor, só o senhor usa a bicicleta ou o senhor empresta para alguém? Não, eu só uso, eu não peço minha bicicleta para ninguém não, tem ciúme dela. Tá certo. O senhor usa essa bicicleta para transportar sua filha e para algum outro tipo de uso? Tipo, também, do mercado, qualquer lugar. Certo. E aqui no Queralux é fácil de você usar a bicicleta? E você acha que tem alguma coisa que poderia melhorar aqui no bairro para você poder andar de bicicleta de uma forma mais segura? Sim, colocar mais semáforo, porque é muito perigoso aqui. Certo. Ok. E há quantos anos você usa? 2 anos. 2 anos. Ok. Muito obrigado, hein? Valeu. E faz muitos anos que o senhor usa a bicicleta? Nossa, faz muitos anos, sempre usei bicicleta. É o melhor transporte pra gente. E que percurso você costuma fazer? Pra onde que você vai com ela? Ah, eu vou no Parque Ecológico, tanto do lado da São Jacuí, Miguel? como no Parque Ecológico aqui da Diego Goulart. Você, Agora eu estou vindo para o Parque Ecológico de Diego Goulart. e na sua família tem mais gente que pedala? Tem, meu filho. Certo. E o senhor também usa a bike para outros fins, além de pedalar? Não, é por lazer? difícil, porque quando eu saio é negócio para a cidade. É mais por lazer mesmo. É mais por lazer. Legal. E o senhor é morador do Queralux? Não, eu sou do Verônia, do Verônia você mesmo, mora Jardim no Verônia. Eu tô vendo que tá com o short do Verônia, É. adesivo do Verônia, campeão da Copa Martins Neto. Isso. E o senhor acompanha o Verônia também? Nossa, né? Eu fui um dos fundadores do Verônia. Ah, olha Eu só. moro de frente, fizemos uma sede, o cheio está de frente à minha residência, a sede do Olha, Verônia. que legal. A gente também tem um trabalho de reportagem com futebol de bar. Entendeu? Legal. Nossa, mas foi uma festona lá pra gente. Ô, seu Timóteo, desculpa perguntar, mas com quantos anos o senhor tá? Vou fazer 79. 79? 79 anos. 79 com Aí, Sérgio. corpinho de É. 50. Exato. Aí, Sérgio, vai. Não tô com essa velocidade toda. Então, Não, tá sim, tá bem, hein? o senhor tá bem, olha eu comigo. Nem tanto, mestre, nem tanto. 79, que legal, cara. Legal. Seu Timóteo. Vou fazer agora em janeiro. Em janeiro. Então, praticamente, falta um mês. Pra... Legal, obrigado, viu? Nada. Muito obrigado, tranquilo. seu Timóteo. Então, eu tô nesse ramo de bicicleta desde os meus 16 anos, hoje eu tô com 29, né? Fazer 12, 13 anos por aí. Há 2 anos e meio consegui conquistar agora a minha, né? Bicicletaria, que eu trabalhava registrado, e agora é minha. Só que ainda eu tô pagando, né? E tô me mantendo. Graças a Deus tá dando tudo certo. Trabalhando um dia após o outro para tentar se levantar cada vez mais, porque eu pago aluguel, né? Pago aluguel aqui, pago aluguel em casa. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus, né? Ô Rafa, você começou trabalhando nessa bicicletaria? Nessa bicicletaria. Nessa aqui mesmo? É. Quantos anos você tinha, você falou? Tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Trabalhou bastante tempo, então, antes de virar proprietário. Graças a Deus tá dando tudo certo. Como é que você vê o uso da bicicleta aqui no bairro? Cara, o uso da bicicleta aqui no bairro tem bastante, viu? Tanto para criançada, para adulto, tem bastante pessoas de idade também que andam. Para se locomover até a escola, né? Levar a criança para estudar, para passear, ir no parque ecológico, entre outros lugares, né? Parque da Vila Jacuí, que é aqui no Pantanal também. E você conserta também bastante bicicleta cargueira? Cargueira geralmente aqui é mais difícil, né? Porque é mais do mercado, que
pegar muito peso, aí tem mais do mercado, tem do Andega ali de baixo. Tem umas 4, 5 aqui dentro no bairro, né? Cargueiro. Que é mais para uso de transporte, né? Por exemplo, bebida, compras de mercado, que o povo às vezes não quer pagar o carro, aí os meninos vai de frete, né? Para bicicleta. E como você vê a questão, por exemplo, da infraestrutura do bairro para bicicleta? Cara, o bairro entre si, pra mim, eu não tenho o que reclamar, né? Do bairro entre si. Só que pra quem já vai passear, em questão de ciclovia, essas coisas estão muito danificadas, né? Por exemplo, você vê a buraqueira, é muito perigoso mesmo. É que nem aí da Cisibeiros também, eu acho um perigo aquela ciclovia ali. Estreita, né? Estreita pra causar um acidente, pra Deus me livre, acontecer o pior com alguém, é rápido, né? E você já tem algum relato de morador, usuário de bicicleta que sofreu algum tipo de problema, um acidente ou um perrengue qualquer? Cara, acidente já teve vários aqui no Assis Ribeiro, só que às vezes pessoas querendo ou não é uma via movimentada, né? Falta de atenção também ajuda, né? Que nem, foi atropelado, sempre é a culpa de quem atropelou, mas também não é assim que funciona, né? A culpa também é de quem tá em cima da bicicleta, quem tá atravessando uma rua, prestar atenção, né? Isso evita bastante coisa, né? Evita muitas coisas. O que tem relatado também é muitas questões de roubo também, né? Na ciclovia aí, na Via Parque, molecada tá demais, estão roubando direto. Aí é embaçado. E aqui no bairro é seguro andar de bicicleta em termos de roubo? Dentro do bairro? Dentro do bairro? Cara, todo bairro tem alguma coisinha. Aqui eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus. Já roubaram? Já. Todo lugar tem roubo. Só que aqui é difícil de acontecer, mas tem. Todo lugar tem. O cara fala, o bairro é perigoso. Isso é mentira. Eu não tenho o que reclamar. Vim pra cá, comecei a morar aqui em 2002. Eu, assim, falar, se mudar para outro bairro, eu não pretendo. Eu não tenho o que reclamar do bairro. A questão é isso. Porque todo canto tem, né? E você no seu dia a dia, porque você tem carro, você tem moto, você usa bicicleta, Rafa? Uso, só que tem um mês mais ou menos que eu não pedalo, mas eu costumo pedalar assim. Eu tenho 3 grupos de pedal, só que eu pedalo mais à noite, né? Segunda, terça, aí tem quinta-feira. Dia de domingo eu não vou, que o povo vai muito cedo. Vamos pedalar às 6 horas da manhã, eu não costumo acordar cedo, né? Você quando pedala por lazer? Não, é por lazer e treino, né? Que nós pega a marginal, né? Sim. Nós pega a marginal e vai embora. Faz quantos quilômetros? Dá 52, 50 km. Ida e volta. Como que você vê essa diferença aqui na sua bicicletaria? Tem mais gente usando a bicicleta por mobilidade, porque precisa da bicicleta para ir de um lugar a outro, ou o pessoal que vem aqui para usar a bicicleta, tem a bicicleta para usar como lazer? No seu momento? Cara, hoje em dia o povo tem bicicleta mais para se locomover, para ir no mercado e vou ali na farmácia. É mais para isso. Tem muitos também que vai para passear com a família, vai no parque, volta. Meia-meia. Você acha que é meia-meia? Qual o dia que você tem mais movimento aqui? Dia de sábado. É sábado. Dia de sábado é que muita gente tá em casa, né? Quer pedalar. Aí quer dar um tratinho na bicicleta. Só que às vezes o que dificulta é muitos clientes, né? Quer que faz ali na hora e conforme às vezes é muita demanda, não tem como, aí o cliente fica bravo, aí infelizmente não tem o que fazer, né? Ou espera. É só ter um pouco de noção das coisas, né, velho? Só que tem gente que acha que é tudo no tempo dele, né? Só que não funciona assim. Todo lugar você tem que dar uma esperadinha. Professor, você poderia falar um pouco de você e o seu envolvimento com a mobilidade por bicicleta? A minha relação com a bicicleta é desde a infância, óbvio, né? Eu morava num bairro na periferia de São Bernardo do Campo, bairro Demarque. Um lugar também com bastante morro, subida, descida, uma área, né? Tem muito desnível, assim. Mas mesmo assim a molecada usava muito a bicicleta, né? Hoje, as bicicletas de hoje, então, é fácil você usar nesse tipo de terreno, né? Naquela época não era tão fácil. Mas a bicicleta, naquela época, era uma coisa muito mais ali relacionada a lazer, ao uso da criança, do adolescente, do que dos adultos. Isso era bem claro, né? Eu acho que é bem diferente daqui,
num bairro como esse, que é mais plano, inclusive, muito mais plano. A gente está na área de várzea aqui, né, do Tietê. Então aqui você vê um uso mais equilibrado entre deslocamento funcional, né, deslocamento por alguma função, né, trabalho, ir no mercado, levar a criança na escola, né, e rolezinho por lazer, né. Então isso é mais equilibrado aqui, eu acho. Naquela época lá em São Bernardo não, era uma coisa muito da... Bicicleta era quase sinônimo de infância e lazer, né? Então eu lembro de coisas assim da infância ali, de ter deixado o pai preocupado, mãe preocupada, porque a gente pegava a bicicleta e rodava a cidade, não rodava só o bairro, né? A gente fazia uns rolês grandes, né? Morava perto da represa, então a gente fazia uns rolês indo até a represa, nadava na represa sem os pais saberem, né? Na Billings. Então a bicicleta era muito companheira, assim, do dia a dia, né? Da molecada. Para ir para os jogos de futebol, para ir jogar futebol. Muito moleque ia de bicicleta, né? Desde aí eu nunca parei de andar de bicicleta. E a primeira vez que eu andei de bicicleta, inclusive, que eu aprendi a andar de bicicleta, nem foi lá em São Bernardo, foi no Paraná, numas férias também. Eu ia passar férias lá, né? Meus avós moravam lá, né? No norte do Paraná. E eu aprendi a andar dentro de uma chácara, que era a chácara de um primo meu, né? De uma tia, né? Esse primo tinha mais ou menos a mesma idade. E eles usavam bastante a bicicleta ali também no cotidiano, né? Também misturando... Ali a bicicleta era muito mais até para trabalho mesmo, né? Na chácara. E eu lembro de ter andado logo numa bicicleta dessas grandes, tipo aquela Monarch Barra Forte. Era tipo uma Monarch Barra Forte, nem alcançava direito. E foi lá que eu aprendi a andar de bike, né? Aí logo que eu voltei dessas férias, eu enchi tanto o saco do meu pai, que aí ele conseguiu comprar uma bicicletinha lá, né? Uma Caloi. Era aquelas Caloi com banco meio reclinável, assim, aquele banco XR, né, que eles falam. E vermelha, muito bonita, assim, foi a minha primeira bicicleta e fiquei com essa bicicleta muitos anos mesmo, né? Até não poder mais. Até crescer mesmo e aí ela ficou pequena, né? Mas foi a bicicleta que me acompanhou até digamos, o início da adolescência, assim. Então, era um uso naquele bairro que era periférico naquela época, era uma cidade sem nenhuma, né, anos 70 isso, sem nenhuma infraestrutura para bicicleta. A bicicleta era algo já bastante presente. Daí depois, né, eu acho que eu retomo um pouco essa coisa da bicicleta quando eu venho trabalhar aqui na USP, de verdade. Porque até então, a vida de trabalho, assim, dando aula em vários lugares, não sei o quê, impediu muito o uso da bicicleta no cotidiano, né? A gente usava, mas usava de vez em quando, né? Não era no cotidiano, era mais no lazer, assim, sábado e domingo. E daí, quando eu vim trabalhar aqui e morar aqui especialmente, nos últimos 5 anos, é que aí a bicicleta se tornou a minha principal referência mesmo, tanto de deslocamento para lazer quanto para o trabalho, né? Para funcional, né? Para ir no mercado, para fazer as coisas. Então, estando perto aqui, a bicicleta facilita tudo, né? Então, assim, a infraestrutura ali também foi melhorando. Assim como aqui nesse pedaço da USP Leste também foi melhorando. A ciclovia aqui da Assis Ribeiro, ela vinha só até a estação USP Leste e parava ali, né? Aí, de tanta luta, essa ciclovia foi estendida até praticamente a Penha, né? Então, você chega até a Penha, a ciclovia não é aquela maravilha, é muito estreita, né? Dificulta para quem não tem experiência de pedalar na cidade, mas pelo menos tem alguma proteção até a Penha, né? Então, ou seja, a gente vai percebendo esse movimento da cidade melhorando. Agora, a questão é que nos bairros periféricos, como Queralux, você tem o uso intensivo da bicicleta. A bicicleta é muito usada, só que dentro dos bairros, você não teve os planos de bairro, né? Porque o plano diretor tinha
pensado nos planos de bairro. E como você não tem os planos de bairro, você não tem essa infraestrutura realizada também. Então, os bairros também tinham que se organizar para pressionar. Então, se o bairro não se organizar para pressionar, não vai surtir efeito aqui de infraestrutura. E é um bairro que você tem como ligar de ciclovia aqui até a estação, e você tem como ligar de ciclovia até a ciclovia do Parque Ecológico. E a ciclovia do Parque Ecológico dá saída até para Guarulhos. As pessoas não sabem disso, mas daria para ligar no Pimentas. Tá, na verdade tem ciclovia até a entrada do bairro Pimentas, certo? Só que é muito mal sinalizada, pouca segurança. Então, ou seja, você tem aqui um campo que você pode ligar um sistema cicloviário interno dos bairros até as áreas onde o pessoal trabalha. Tem gente que sai daqui de bicicleta, por exemplo, para trabalhar em Guarulhos. Eu conheço gente aqui do bairro que trabalha em Guarulhos e vai de bicicleta. A falta de infraestrutura cicloviária na periferia que eu estou falando é no bairro mesmo, não é nas avenidas principais das periferias, né? Não é na Assis Ribeiro, essas na São Miguel, na Avenida São Miguel. Então, essa infraestrutura cicloviária periférica nas vias mais movimentadas, nas vias principais, ela foi chegando nos últimos anos. Agora ela precisa chegar no bairro, ela precisa chegar dentro dos bairros, entende? Para você conseguir fazer uma ligação mesmo de malha cicloviária. Senão não é uma malha cicloviária, é só o cara tem que andar de forma insegura nos bairros até chegar num deslocamento mais seguro na avenida principal, né? Seria uma estrutura mais fragmentada, né? Mas local apenas. mais integrada, na verdade, né? Ela é fragmentada, né? Isso. Então você tem que integrar. Então por que de carro eu consigo andar por tudo no asfalto, né? Quer dizer, a mesma coisa vale para bicicleta. Se de carro eu tenho acesso, eu deveria ter acesso de bicicleta. Simples assim, né? Então, isso não acontece. Olha lá, a gente está vendo aqui, estou na avenida e estou vendo gente passar de bicicleta. Então é isso, por isso a ideia do projeto. Fechou. Essa é uma história que eu não gostaria de contar. É a história do Rafael, morador do Queralux. Ele usava a bicicleta para se deslocar ao trabalho e no dia 21 de dezembro de 2023 foi atropelado por um caminhão na rodovia Hélio Smith, próximo ao quilômetro 2. Segundo o boletim de ocorrência da concessionária, ele mudou de faixa repentinamente, escorregou e caiu na frente do caminhão, que não conseguiu parar a tempo. A morte de ciclistas foi abordada em reportagem que repercutia a divulgação do InfoSiga, que é a estatística oficial do estado de São Paulo para acidentes e ocorrências do trânsito. O número de mortes de ciclistas em São Paulo cresceu cerca de 50% na última década. Somente entre janeiro e setembro deste ano, mais de 300 pessoas morreram enquanto pedalavam nas ruas e avenidas do maior estado do Brasil. Pedalar em São Paulo, sobretudo em meio ao trânsito, só tem ficado mais perigoso. Em 2024, um ciclista morreu a cada quase 19 horas no estado. É o maior índice em 10 anos. Os dados são do InfoSiga, a plataforma de monitoramento de trânsito do Detran de São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, em todo o estado, 317 ciclistas morreram nas cidades paulistas, 33 deles na capital. Na comparação com os 9 primeiros meses do ano passado, o índice estadual cresceu 17,8%. Em 10 anos, o cenário também é de alta, mas ainda pior, quase 50% a mais de mortes do que em 2015. Velocidade alta dos carros e falta de infraestrutura adequada são apontadas como dois dos principais causadores deste cenário. Hoje, segundo a Prefeitura, são 743 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas em toda a cidade. Insuficiente, na visão deste especialista da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Se no plano de meta tinha, nos últimos 4 anos, a criação de 300 quilômetros de ciclovia, o que a gente viu nos últimos 4 anos é a criação de
10% desse número, dessa meta. Tanto a Prefeitura quanto o Detran afirmam que têm ampliado as ações e os investimentos em educação para o trânsito e fiscalização das vias. Mas para quem trafega nelas todos os dias e faz parte dos grupos mais vulneráveis do trânsito, ainda falta muito. Você precisa do acalmamento de tráfego, da estrutura ser mais amigável para quem pedala e caminha. Então, ciclovia, calçada mais larga, a rampa bem feita ali para o cadeirante conseguir passar. Às vezes a faixa de pedestre elevada para o motorista se sentir pressionado a diminuir para dar preferência para o pedestre, mesmo que não tenha farol. A infraestrutura na rua é tão importante, se não for mais importante, que a fiscalização. Assim, dando um feedback, né, quando a gente fala na bicicleta, o que é a bicicleta na cidade? É você resgatar a escala humana, é você voltar a ser um pedestre, uma pessoa que se locomove de forma ativa. Para a gente resolver a questão da mobilidade, o acesso da cidade, a gente tem que conectar os modos ativos, que é caminhar, pedalar, dar infraestrutura para que essas pessoas tenham uma condição tranquila e convidativa para você caminhar e pedalar, ou seja, rotas conectadas, aquilo que a gente precisa quando anda a pé, que é conexão, faixa de pedestre, eventualmente sombra, não pode ter buraco, tem que ter guias rebaixadas, tempos semafóricos de acordo, e tudo isso convergindo para aquilo que é o mais necessário de tudo, que é um transporte coletivo de qualidade. E fazer com que esse sistema, que é a mobilidade ativa, caminhar, pedalar, bicicletário, infraestrutura, mais o transporte coletivo, ele funcione totalmente isolado do congestionamento. Então, assim, quem pedala sabe disso, tem isso como consciência. Então, as pessoas me veem e falam, puxa, aquela da bike. Legal, eu sou da bike, eu pedalo há mais de 50 anos como meio de transporte. Mas a gente vê a cidade a partir da perspectiva de uma pessoa que não está confinada ao automóvel e que precisa de infraestruturas. De novo, mobilidade ativa combinada ao transporte coletivo. E este, para estar isolado, tem que ter corredor de ônibus, BRT.